Irmãos, graça e paz, saúde a todos. Estamos de volta para mais um estudo indutivo do Evangelho de Mateus. O tema hoje é um tema muito importante, que é sobre o jejum. Mateus 9, de 14 a 17. Aqui Jesus vai falar que o jejum, naquele momento, não era adequado, mas que teria um momento para isso. Um momento em que o noivo seria retirado. Um tema muito interessante, muito importante, né? Te convido à leitura da palavra de Deus. Então, Mateus 9, de 14 a 17. A palavra de Deus diz assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Lemos a palavra de Deus, e a oração é que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, nos abençoe, ilumine a nossa mente, toque no nosso coração, nos dê compreensão da palavra, nos ajude a interpretar com fidelidade e nos ajude a aplicar na nossa vida de forma obediente. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Irmãos, então vamos lá para a primeira parte, que é a parte da observação desse método indutivo, de estudar a Bíblia. Então são perguntas com respostas, perguntas simples que vão induzindo até nós chegarmos à aplicação. Primeiro ponto aqui, quais são as 3 metáforas que Jesus usa nessa história? Essa história, os discípulos de João Batista chegam para Jesus e falam: por que os seus discípulos, Jesus, eles não praticam jejum? Nós praticamos, até os fariseus praticam, mas os seus discípulos não praticam. E aí Jesus usa 3 ilustrações, 3 metáforas, 3 figuras de linguagem para ensinar sobre o jejum. A primeira é com relação ao noivo, a segunda o pano novo e a terceira o vinho novo. Então, noivo, pano novo e vinho novo. Jesus fala de um casamento, enquanto o noivo está na festa, não é motivo para tristeza. E ele fala do pano novo, você não vai colocar pano novo em roupa velha. E não vai colocar também vinho novo em recipiente velho, em odres velhos. O noivo é uma representação de quem? Então essa ilustração do noivo, essa metáfora, quando fala de noivo, casamento, Jesus estava falando de quem, afinal? Dele mesmo. Então ele é o noivo, Jesus é o noivo. Quem é a noiva? A igreja. Então o noivo estava presente. Se o noivo estava presente, não era motivo para tristeza, não era motivo para jejum, em outras palavras. E pano novo e vinho novo? Aqui Jesus está falando dos seus ensinos. Então os ensinos de Jesus Cristo são comparados ao pano novo e ao vinho novo. E qual a metáfora indica o momento certo para o jejum? Jesus está falando que naquele momento não era correto jejuar, mas que teria um momento. Qual é essa metáfora? É quando o noivo fosse retirado. Está aí no verso 15, na parte B do verso 15. Dias virão, diz a palavra, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, quando o noivo fosse retirado da festa, aí sim seria o momento apropriado, adequado para a disciplina do jejum. Naquele momento não, porque o noivo estava presente, a festa estava em andamento. Perguntas de interpretação. 3 perguntas aqui, 3 pontos para nossa reflexão. Qual era o significado dessa mensagem naquela época, no início da igreja? Será que era apropriado para os discípulos de Jesus, como sinal de extrema necessidade, de contrição, de penitência, de preparação para a vinda do Messias, como os judeus faziam naquela época, eles jejuavam 2 vezes por semana, aguardando a presença, a vinda do Messias? Será que era adequado para os discípulos de Cristo naquele momento, considerando que o próprio Cristo, o Messias, já estava com eles, o próprio Deus encarnado estava presente aqui na terra com eles, implantando o reino de Deus? Então, era adequado naquele momento histórico o jejum? A conclusão e o ensino de Jesus que não, que naquele momento não, porque aquele foi um dos momentos mais importantes, mais alegres da história da humanidade, a presença do próprio Deus encarnado com os homens. Então era momento não de tristeza, não de jejum, era momento de quê? De exultação, de louvor, de gratidão, de levantar as mãos, de cantar, de agradecer a Deus. O próprio Deus estava ali relacionando-se com seres humanos. Não era momento para deixar de comer, de ficar triste, A festa de casamento estava em andamento.
Outro ponto, o momento certo do jejum chegaria quando? Quando Jesus morresse, voltasse para o céu e os discípulos dele começassem a sofrer perseguições, passar por tribulações. Então, sim, esse seria o momento adequado. Aqui não, Jesus estava no início do seu ministério, né? Os discípulos estavam sendo treinados ainda, não era o momento para isso. Mas quando Jesus terminasse o seu discipulado, morresse na cruz, ressuscitasse e voltasse para o céu, e os discípulos, a igreja, começasse a sofrer perseguição, passar por problemas, tribulações, morte, dificuldade de todas as ordens, aí sim, seria o momento. Então é isso que Jesus está falando. Dias virão quando o noivo for tirado. Então quando Jesus voltasse para o céu, aí sim seria muito importante praticar o jejum, né? E o terceiro ponto aqui da interpretação, será que pano novo e vinho novo representam um novo ensino de Cristo, que não se adaptava ao judaísmo da época, que era legalista e fundado em justiça própria? Podemos dizer isso? Sim. Podemos dizer que os ensinos de Jesus, eles eram novos nesse sentido. Por quê? Eles eram totalmente desconhecidos por parte dos fariseus, dos judeus da época, praticantes do judaísmo. Porque naquela época o que eles ensinavam era uma salvação baseada nas obras. Então era uma salvação legalista, né, fundada no mérito pessoal. Jesus veio com uma mensagem nova, falando, não, a salvação é pela graça de Deus, é mediante a fé, e a fé é dom de Deus, é o próprio Deus que salva o ser humano, o próprio Deus se torna homem e morre no lugar de pecadores. Então a salvação é pela graça de Deus. Era novo nesse sentido, porque as pessoas não sabiam disso naquele momento. Elas estavam sendo já enganadas há muito tempo pelo ensino legalista, né, pelo judaísmo, os judaizantes da época, né? Os fariseus ensinavam outra coisa. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então era fundado nesse mérito pessoal, né? A pessoa era ensinada a conquistar a salvação, quando na verdade a salvação é um dom, é um presente. Então o ensino de Cristo assim era novo. Então quando Jesus fala de vinho novo, pano novo, é uma referência a isso também. Tá? Vamos agora para a parte final, que é a parte da aplicação. Quando Jesus está se manifestando de forma graciosa, de forma especial na vida de uma pessoa, por exemplo, bênção, livramento, salvação, perdão, proteção, e a pessoa está ciente dessa manifestação poderosa na vida dela, na vida da sua família. A pergunta é, nesses momentos especiais, o que é mais adequado, jejum ou ação de graça? É uma pergunta retórica, né? Lógico, ação de graça, gratidão, levantar as mãos, agradecer, demonstrar esse reconhecimento em razão desses presentes, desses dons, né, recebidos por Deus, de Cristo. Então, ações de graça. Agora, em momentos de calamidade, dor, de sofrimento, de morte, de doença, de tristeza, de depressão, de perseguições, tribulações, aí sim, aí é o jejum. Então aqui Jesus está falando isso, está ensinando. Eles estavam numa festa com o noivo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado com eles. Mas teria um momento certo, apropriado para o jejum. São nesses momentos de calamidade e de tribulações. Você acha que hoje em dia muitas pessoas fazem jejum pensando que Deus se agrada da abstenção alimentar em si? A pessoa pensa, ou no fundo do coração, ela está se iludindo, achando que Deus se agrada simplesmente dela não se alimentar, dela ficar sem comer, sem beber água. Me parece que muitas pessoas pensam dessa forma, né? Muitas pessoas, eu já vi casos assim, a pessoa está trabalhando, conversando, sorrindo, brincando, contando piada, mas está fazendo jejum. Não parece não faz muito sentido, porque o jejum, a palavra de Deus ensina que Deus não se agrada do jejum, da abstenção em si. O jejum é uma ferramenta para nos ajudar a focar em Deus, nas coisas de Deus, nos focar ter mais foco na leitura, na meditação, na oração, na confissão de pecados, né? Buscar de uma forma especial, intensa, concentrada, o perdão de Deus, a presença de Deus, a intimidade com Deus, o conhecimento de Deus. Então nós deixamos de nos alimentar por um período para focar nessas coisas tão importantes para o crescimento na santidade, na santificação do cristão. Então não é o fato em si de ficar sem almoçar, sem jantar, né? Mas me parece que tem pessoas que pensam dessa forma e não está correto. E por último aqui,
uma aplicação bem direta, né? Jejue, buscando a presença e a intervenção de Deus para a vitória sobre o pecado e para a vitória sobre os inimigos. Não despreze a prática do jejum, né? Faça essa análise se você está precisando, de acordo com o que está acontecendo na sua vida, né? Não despreze, não negligencie essa disciplina tão importante, criada, disponibilizada por Deus para o nosso crescimento, para nos abençoar, né? Que é o jejum. Mas se você está num outro momento em que Deus já está fazendo você crescer, né? Também não despreze as ações de graça, demonstre gratidão, agradeça a Deus, reconheça que tudo o que você está recebendo vem da boa mão do Senhor Jesus Cristo. Finalizamos mais um estudo indutivo, que Deus continue nos abençoar e, se Deus permitir, queremos publicar mais vídeos até concluirmos o Evangelho segundo Mateus. Então, um dia abençoado, um final de dia abençoado, uma semana abençoada a todos, debaixo da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo.